Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Hoje é terça-feira, 30 de março, e eu, Fausto Oliveira, trago para você mais um Desenve Notícias, a primeira edição do dia. O Desenve Notícias tem 2 edições por dia e a partir de hoje a edição matinal circulará a partir das 11 da manhã. Para mim fica mais fácil, eu espero que vocês compreendam, 10 horas da manhã estava um pouco difícil de produzir, tendo dado conta das coisinhas aqui do cotidiano. Então, a partir de agora, 11 da manhã, a edição matinal do Desenve Notícias. Antes de começar esse Desenve Notícias, cujo título certamente você entenderá que é irônico, porque eu não sou um apologista, um defensor dos prazeres da austeridade, muito ao contrário, todo mundo sabe que eu sou um grande crítico. E, portanto, prazeres da austeridade é um título que só poderia mesmo, vindo de mim, ser muito irônico. Mas antes de começar, eu queria submeter à avaliação de vocês do público uma ideia que eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo nos comentários. Fiquem livres e à vontade para comentá-la, que é o seguinte: eu fiz uma enquete na comunidade da Revolução Industrial Brasileira aqui no YouTube, já tive em torno aí de 200 votos, a maioria expressando um alto interesse ou muito alto interesse na seguinte proposição: eu pretendo abrir em breve o clube de membros do canal Revolução Industrial Brasileira. O canal está crescendo, tenho também novas necessidades em função do fato do próprio crescimento do canal, e para dar conta e fazer frente a essas necessidades, preciso de recursos. O clube dos membros do canal é uma funcionalidade que o YouTube oferece que é paga. É um pagamento mensal em que eu estabeleceria um valor ou uma escala de valores e ofereceria recompensas. Eu não tenho condições de ficar bolando nem produzindo uma variedade muito grande de recompensas. Então eu pensei em uma única recompensa, porém significativa. E aí eu gostaria de ter a opinião de vocês que não responderam à enquete. Por favor, expressem a sua visão aqui nos comentários sobre a seguinte ideia. A minha ideia é colocar para os membros do canal um novo serviço exclusivo no futuro, que seria de análise política. Análise política da Revolução Industrial Brasileira. É evidente que por fazer comentários econômicos constantemente na Revolução Industrial Brasileira, eu acabo botando um pé no comentário político, quando o assunto exige. Hoje mesmo o assunto exigirá. Mas, nesse sentido do serviço exclusivo para o clube de membros, seria a análise de política. Não seria para falar de economia em suas conexões com a política. Seria para fazer análise política. Aí você teria a minha visão de política, a minha interpretação, a minha leitura. Como jornalista, não seria para tomar partido de A ou de B, seria para fazer comentários críticos, mas eu ofereceria isso como um benefício exclusivo àqueles que se tornassem membros do canal. Então eu gostaria da sua opinião, saber se você acha que isso tem algum grau de interesse para você, por favor me comente, se você pagaria por isso, eu ficaria muito feliz com a sua opinião. E ainda vou tomar uma decisão se vou ou não vou fazer isso, ok? Dependendo, claro, da perspectiva que apareça. Se vocês do público expressarem muito fortemente o interesse sobre isso, então eu faço. Se não expressarem, tudo bem, não tem problema. Então vamos ao Desenve Notícias de hoje. Prazeres da austeridade. Por que prazeres da austeridade? Olha, vejam só. Ontem, com todo esse terremoto político e também econômico que começou a acontecer no Brasil, nós, além de uma reforma ministerial, além de toda uma turbulência que ninguém sabe do que vai dar, etc, etc., temos um problema prático muito grave, que é a lei de orçamento do ano de 2020 não está em condições de ser aplicada. Ela foi aprovada pelo Congresso de uma tal maneira que, voltando ao Palácio do Planalto, terá que sofrer sérios reajustes, sob pena de ser inexequível, ou seja, de não ser passível de prática, não ser passível de ser posta em prática real. E por quê? Porque, de um lado, estão as demandas de parlamentares por dinheiros do orçamento para as suas famosas emendas, aquelas com as quais eles constroem coisas nos seus estados, fazem compras nos seus estados para poder dizer depois que levaram benefícios, né, às suas populações locais, aos seus eleitores, e de outro lado está o regime fiscal brasileiro excessivamente rigoroso e, aí eu vou adjetivar mesmo, porque é da minha opinião, estúpido. Estúpido.
E aí é que está essa dialética negativa que faz o Brasil entrar numa espécie de espiral, num ralo mesmo, descendente de qualidade da vida econômica, em que nós acabamos nos autoproibindo de fazer coisas que são necessárias. O Brasil está se autoproibindo de realizar o próprio crescimento já tem alguns anos. E isso se deve, majoritária e prioritariamente, à adoção da austeridade. A austeridade fiscal, também conhecida aí nos círculos acadêmicos pela ideia de austeridade expansionista, é uma ideia cuja base é um argumento falso, falacioso, que significaria o seguinte: se o Estado, no caso o Brasil, lembrando, país periférico, desindustrializado, país dependente, país que exporta primários, país que importa tecnologia, lembrando de tudo isso, se o Brasil arrumar a casa, fizer o saneamento das suas contas públicas, cortar tudo que for desnecessário e também aquilo que for necessário para agradar as expectativas positivas do mercado internacional, e aí sim receber deles o beneplácito da confiança, receberemos investimentos. Por quê? Porque, segundo essa ideia, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer investimentos no Brasil. Ignora-se que o Brasil tem poupança interna, ignora-se que o Brasil tem reservas internacionais, ignora-se que o Brasil tem uma estrutura produtiva ainda razoável, ignora-se que o Brasil tem uma estrutura científica razoável, ignora-se o tamanho do orçamento público brasileiro, ignora-se que o Brasil é uma federação que repousa sobre um dos maiores territórios da face da Terra, ignora-se tudo isso para apegar-se à ideia base, à ideia central, à ideia fundamental e estúpida, e, portanto, ao ignorar tudo isso, uma ideia cega, um arreio de cavalo, de que apenas fazendo um programa de muita austeridade, de muita reforma fiscal, de muito corte, de muito garrote orçamentário, garrote no gasto público, garrote em tudo isso, é que nós poderemos ter crescimento. Por quê? Porque nós não podemos investir. Então é um círculo vicioso que se cria com essa ideia, que basicamente diz o seguinte: como nós não podemos investir e dependemos de que outros investam em nós, nós precisamos agradar a esses outros. Quem são esses outros? Os capitais internacionais. E como se os agrada? Agradamo-los entregando a ele um orçamento em que nós não temos nenhum compromisso com nada. Nós temos um gasto completamente controlado, uma expectativa, portanto, de inflação, e aí tem um problema macroeconômico também de uma ideia muito errada, né? Uma expectativa de inflação muito baixa, um endividamento público muito baixo, etc, etc. Ou seja, nós renunciamos a todos os instrumentos que podem gerar o crescimento nacional em função de uma esperança de que os capitais, agradados por isso, confiem em nós e nos venham trazer o seu beneplácito, a sua bênção. Bom, dito tudo isso, aí nós entramos nesse ciclo maluco de austeridade em que nós estamos sempre correndo atrás de uma cenoura pendurada na frente do burro. Nós somos o burro, correndo atrás da cenoura. Só que a cenoura está sempre, como ela está pendurada por uma haste aqui no pescoço do burro, está sempre distante. Então o burro continua andando. E o orçamento hoje não é execuível exatamente por isso. Por quê? Essa ideologia da austeridade expansionista, que de expansionista, lógico, não tem nada, nos leva a uma realidade da autoimposição de normas legais que impossibilitam a própria vida. Ora, é evidente que o Brasil precisa de infraestrutura, por exemplo. É evidente que o Brasil precisa comprar e suprir com o seu serviço médico público, seu serviço público de saúde, comprar e suprir os consumíveis, como, por exemplo, seringas, remédios, assim como os equipamentos fixos, né, como tomógrafos, leitos de UTI, monitores, respiradores pulmonares, etc, etc. Então, é evidente que tudo isso é verdade. Ora, também é evidente que o teto de gastos, né, colocou uma amarra em cima destes gastos. Então, o que aconteceu nesse conflito do orçamento atual? O Congresso Nacional, que hoje é quem faz esses investimentos através das emendas parlamentares, o próprio ministro Tarcísio da Infraestrutura tem o seu ministério com orçamento contingenciado. Já falei disso aqui. Então, como é que ele inaugura a obra toda hora?
Basta olhar nas redes sociais, o ministro Tarcísio inaugura obra de rodovia aqui, obra de ponte ali, não sei mais o que, etc. Como? Emendas parlamentares. Os parlamentares colocam as emendas no orçamento, fazem isso todos os anos. E o ministro Tarcísio, espertamente, se associou aos parlamentares para poder usar essas emendas dentro do seu programa de infraestrutura e compartilha os logros da vitória, da entrega da infraestrutura feita. E isso, no fim das contas, é até bom. É até bom, porque são mais estradas renovadas, são novas pontes, etc. Não é verdade? O mesmo valendo para saúde, educação, etc. Ou seja, as emendas parlamentares são hoje o veículo que sobrou para que o Estado realize investimento público e possa gerar para a sociedade condições tanto de produtividade quanto de vida mesmo, quanto de atendimento básico, tá? E aí tem essas regras fiscais que tão exageradas se tornaram que começaram a impedir a execução do próprio orçamento. Aí, de certa maneira, que agora estamos com um orçamento que, ou bem, o Paulo Guedes vence a batalha e desobriga e tira o poder dos parlamentares de fazerem as suas emendas, e, portanto, o orçamento volta para caber dentro do teto de gastos, ou bem, os parlamentares vencem a batalha e obrigam o governo a furar o teto de gastos. Ou seja, é uma situação impossível de resolver, é um verdadeiro de um impasse. Porque se o governo furar o teto de gastos, legalmente ele está descumprindo a Constituição. Por quê? Porque o legislador brasileiro, na sua sanha imbecil, na vontade maluca, esquizofrênica de agradar aos mercados, colocou logo na Constituição a emenda constitucional 95, que faz o teto de gastos. De forma que se agora o governo brasileiro furar o teto de gastos para manter a sua boa relação com o Congresso e algum nível de investimento que é necessário manter, ele se coloca numa situação de descumprimento de preceito institucional, sendo, portanto, passível de um crime de responsabilidade. Vejam a imensa loucura a que chegamos em função da austeridade. A ideologia da austeridade expansionista é a responsável por nos trazer até aqui. O ano de 2021, tirante todo o elenco de problemas econômicos da base da sociedade, o desemprego, o não investimento privado, a pandemia, etc., etc., que nós já sabemos, comento aqui todas as horas, tirante tudo isso, o Brasil corre o risco de passar o ano de 2021 sob um impasse econômico orçamentário, legal e jurídico, que pode ou levar a sua macroeconomia a uma desorganização completa, porque vai, naturalmente, criar mais expectativas e vai sofrer ataque especulativo do mercado se isso acontecer, e, por outro lado, um caos político, porque o governo federal pode acabar sendo penalizado por descumprir uma norma com a qual ele está comprometido por ser constitucional. Ou seja, vai você entender. É necessário iniciar uma discussão muito séria para desarmar essa bomba a partir de agora. O teto de gastos, a emenda constitucional 95, que foi aprovada lá no governo do Michel Temer, precisa ser revogado. É uma evidência. Isso é uma evidência. Paulo Guedes, que quer manter o teto de gastos a qualquer custo, porque é um adepto da austeridade expansionista sob qualquer condição, precisa perder essa batalha. Ele precisa ser derrotado a bem do Brasil. À medida em que Paulo Guedes for derrotado a bem do Brasil, significará então que nós vamos poder voltar a ter orçamento, voltar a ter níveis de endividamento de longo prazo manejados e administrados de acordo com algum grau de autonomia do Estado em função da sua própria dívida, a emissão de títulos com juros prefixados, etc., etc. Todo mundo sabe que o mercado sempre comprará os títulos brasileiros. A questão é preciso que nós, através do Estado, digamos ao mercado que juros vamos pagar e não eles. É preciso que novos controles sobre anteparos aos ataques especulativos que eles certamente farão sejam implementados. É preciso, portanto, mudar a política econômica, sob pena de o Brasil ficar amarrado e não ter sequer execução orçamentária. E aí, meus amigos, é o caos social, porque não vai haver dotação orçamentária para as coisas mais elementares. Dali a pouco, cadê o dinheiro do Fundo de Participação dos Estados? Cadê o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios? Qual a consequência desse dinheiro não chegar, desse dinheiro começar a ser travado?
né? Falta de salário para servidor público, de base, enfermeira, médico, professor, policial, bombeiro, etc. Limpador de lixo, gari, não é? Falta de verba para fazer manutenção de coisas essenciais, tipo o quê? Unidade de atendimento de saúde, caminhão de lixo, combustível para o caminhão de lixo, etc. É o caos social. É o caos social que se avizinha caso o Brasil não consiga ter nesse ano um orçamento. Possivelmente vão fazer algum acordo político para que o Brasil tenha o orçamento esse ano. É possível que sim. Minha aposta seria de que o Congresso sairá vencedor. Como o governo vai evitar de furar o teto de gastos dentro desse cenário? É uma grande incógnita. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele negocie um acordo de que, bom, então os parlamentares levam o filé, mas não enfiam a faca, ou seja, não abrem um processo de impeachment, né, por crime de responsabilidade em função de furar o teto de gastos, em troca de receberem suas emendas. Talvez. Só que a situação pode mudar a qualquer momento. Então é uma encalacrada realmente muito grande. A culpa disso é do governo? Não, a culpa não é do governo. A culpa é do Congresso? Não, a culpa não é do governo. A culpa é da adesão brasileira voluntária a um programa de austeridade que nos torna impraticáveis, inexequíveis. E é isso que é a essência, a quintessência do neoliberalismo em país periférico, que precisa ser revisto, revogado imediatamente a bem da sociedade brasileira. É isso, pessoal. Desenho de Notícias fica por aqui. Segunda edição, então, às 5 da tarde. Obrigado e até lá.